Graça e paz vos sejam multiplicadas. As perguntas de hoje são dos níveis difícil, médio e também fácil. Será que você consegue acertar todas as respostas? Pega papel e caneta, conta nos comentários quantas acertou e, bora para a primeira pergunta. Qual evangelho menciona que o suor de Jesus Cristo se tornou como gotas de sangue? Alternativa A: Lucas. Alternativa B: João. Alternativa C: Mateus. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa A: Lucas. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22, versículo 44. Qual evangelho menciona o nome do servo que teve a orelha cortada por Pedro? Alternativa A: João. Alternativa B: Lucas. Alternativa C: Marcos. Tempo para pensar. A resposta correta é João. João 18, versículo 10. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Segundo Mateus 1, versículo 17, quantas gerações são contadas de Abraão até Jesus Cristo? Alternativa A: 30 gerações. Alternativa B: 40 gerações. Alternativa C: 42 gerações. Tempo para pensar. A resposta correta é 42 gerações. De Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. Do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Somando tudo, 14 mais 14 mais 14 igual a 42 gerações. O que aconteceu aos soldados quando Jesus disse, "Sou eu", durante sua prisão? Alternativa A: recuaram e caíram por terra. Alternativa B: sacaram espadas. Alternativa C: acenderam tochas. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa A: recuaram e caíram por terra. João 18, versículo 6. Quando Jesus disse, "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. Nicodemos levou cerca de quantas libras, de um composto de mirra e aloés, para o sepultamento de Jesus? Alternativa A: 50 libras. Alternativa B: 80 libras. Alternativa C: 100 libras. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa C: 100 libras. Agora vamos ler o versículo na tradução Almeida Revista e Atualizada. João 19, versículo 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Qual
foi a primeira palavra dita por Jesus registrada após sua ressurreição? Alternativa A. Mulher, por que choras? Alternativa B. A quem procuras? Alternativa C. Não temais. Alternativa A. Mulher, por que choras? Alternativa B. A quem procuras? Alternativa C. Não temais. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa A. Mulher, por que choras? João 20, versículo 15. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Em Marcos 15, versículo 23, o que foi dado a Jesus para beber misturado com mirra, mas ele não o tomou? Alternativa A. Vinagre. Alternativa B. Vinho. Alternativa C. Água. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa B. Vinho. Marcos 15, versículo 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. O que saiu do lado de Jesus quando foi perfurado? Alternativa A. Apenas sangue. Alternativa B. Sangue e água. Alternativa C. Água. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa B. Sangue e água. João 19, versículo 34. Mas um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quanto tempo durou a escuridão durante a crucificação? Alternativa A. 2 horas. Alternativa B. 3 horas. Alternativa C. 6 horas. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa B. 3 horas. Marcos 15, versículo 33. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Em João 19, versículo 14, que horas eram quando Pilatos apresentou Jesus e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei? Alternativa A. Quase a hora terceira. Alternativa B. Quase a hora sexta. Alternativa C. Quase a hora nona. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa B. Quase a hora sexta. João 19, versículo 14. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Qual era o nome em hebraico do lugar onde Jesus foi julgado por Pilatos? Alternativa A. Betfagé.
Alternativa B, Genezaré. Alternativa C, Gabatá. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa C, Gabatá. João 19, versículo 13. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. Em qual festa, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Alternativa A, Festa das Primícias. Alternativa B, Festa da Páscoa. Alternativa C, Festa dos Tabernáculos. Tempo para pensar. A resposta correta é Festa dos Tabernáculos. Jesus deu provas incontestáveis de sua ressurreição, aparecendo várias vezes aos discípulos durante um certo período. Durante quantos dias ele fez isso? E, além dos apóstolos, para quantas pessoas ele apareceu de uma só vez? Alternativa A, 40 dias e mais de 500 pessoas. Alternativa B, 30 dias e mais de 400 pessoas. Alternativa C, 20 dias e mais de 700 pessoas. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa A, 40 dias e mais de 500 pessoas. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Atos 1, versículo 3. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. 1 Coríntios 15, versículo 6. Em Lucas 24, versículos 42 e 43, o que Jesus comeu na frente dos discípulos, para provar que ele não era um espírito, mas que tinha um corpo físico ressuscitado. Alternativa A, peixe assado e pão. Alternativa B, um pedaço de peixe e pão. Alternativa C, peixe assado e favo de mel. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa C, peixe assado e favo de mel. Lucas 24, versículos 42 e 43. Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A inscrição colocada sobre a cruz foi escrita em quais 3 idiomas? Alternativa A, hebraico, latim e grego. Alternativa B, hebraico, romano e grego. Alternativa C, hebraico, aramaico e grego. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa A, hebraico, latim e grego. João 19, versículo 20. Muitos judeus leram a inscrição, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego. Qual é o significado da palavra Getsemane?
Alternativa A: Jardim das Flores. Alternativa B: Prensa de azeite. Alternativa C: Vale das Lágrimas. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa B: Prensa de azeite. O nome vem do hebraico Gat Shemani. Gat é prensa. Shemen, que significa azeite. Shemen Zait, azeite de oliva. Ani Rotzeh Shemen Zait, eu quero azeite de oliva. Ani Rotzeh Shemen Zait, se você for homem. Ani Rotzeh Shemen Zait, se você for mulher. Shemanim é o plural. Em que hora ocorreu a morte de Jesus na cruz? Alternativa A: a hora terceira. Alternativa B: a hora sexta. Alternativa C: a hora nona. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa C: a hora nona. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Mateus 27, versículo 50. Em que hora Jesus foi crucificado? Alternativa A: a sexta hora do dia, às 12 horas. Alternativa B: a terceira hora do dia, às 9 horas da manhã. Alternativa C: a nona hora do dia, às 3 horas da tarde. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa B: a terceira hora do dia. Portanto, Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Era a hora terceira quando crucificaram. Marcos 15, versículo 25. Na tradução Almeida Corrigida Fiel, os soldados romanos dividiram as vestes de Jesus em 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, era tecida de alto a baixo e não tinha costura. O que eles fizeram com essa túnica? Alternativa A: dividiram em 2 partes. Alternativa B: dividiram em 5 partes. Alternativa C: eles não rasgaram a túnica, lançaram sortes para decidir quem ficaria com ela. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa C: eles não rasgaram a túnica. Lançaram sortes para decidir quem ficaria com ela. João 19, versículos 23 e 24. Quantas talhas de pedra havia no primeiro milagre de Jesus em Caná? Alternativa A: 6 talhas de pedra. Alternativa B: 7 talhas de pedra. Alternativa C: 8 talhas de pedra. Tempo para pensar. A resposta correta é alternativa A: 6 talhas de pedra. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. João 2, versículo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Muito obrigado por assistir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber em primeira mão todas as perguntas da Bíblia que eu postar aqui. Até o próximo vídeo.